Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal. Que alegria poder ter a sua companhia aqui e peço encarecidamente a você que me ajude a evangelizar, já compartilhando, divulgando esse nosso canal, esse nosso vídeo com seus grupos, seja lá no WhatsApp, Facebook. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa chegar a um número maior possível de pessoas e conto com a sua ajuda, a sua colaboração. E se você é a primeira vez que está aqui em nosso canal, seja muito bem-vindo e peço encarecidamente a você que já se inscreva em nosso canal também. É fácil, é só clicar embaixo em inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa grande família. Deixe também o seu joinha, seu like. Também comente aí, testemunhe. Vamos interagir também. Conto com a sua ajuda e a sua participação. Hoje, nesse sábado, dia 27 de junho de 2020, nós estamos encerrando a 12ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje, proposto pela igreja, é o evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17, que vai nos narrar o seguinte: Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Ele respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu criado ficará curado. Pois eu mesmo, sendo subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens, e se ordeno a um vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem. E se digo ao meu escravo, faze isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: Em verdade vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, conforme acreditastes te seja feito. E naquela mesma hora o criado ficou curado. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, levaram Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos encerrando então essa 12ª semana do Tempo Comum e temos a oportunidade de poder então ver Jesus agindo no dia a dia na vida do seu povo, ensinando, instruindo, e é justamente esses ensinamentos de Jesus que nós então somos convidados a acolher em nossa vida, para que nós possamos resgatar os valores que no decorrer da nossa existência, da nossa história, foi se perdendo. E nós precisamos refazer um caminho, tendo sempre o Senhor como guia e mestre. E para isso, nós então temos a oportunidade de refletir hoje a cura do servo do centurião. E é interessante porque não somente o Evangelho de São Mateus, mas também o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São João narram também essa mesma cura. E é claro que de forma diferente, cada um com a sua característica, mas tudo isso mostra Deus agindo e principalmente a pessoas pagãs, porque o centurião era um pagão. Mas através desse pagão, Jesus é surpreendido. Por quê? É o que nós ouvimos aí no início. Jesus então entra em Cafarnaum e ali um soldado romano se aproxima dele e vai dizer então que o seu servo está muito mal, acamado. Jesus diz: eu vou curá-lo. Ele retruca, vai dizer: não, Senhor, eu também sou subalterno, tenho pessoas sob o meu comando, e se eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, faz isso, ele faz. E Jesus se surpreende com a fé desse homem, que crê na palavra, que muito mais do que a ação em si, ele acredita que através da palavra, tudo aquilo que Jesus proclamar
pode acontecer. E é o que de fato ocorre. Jesus então diz para ele, antes, de realizar a cura, dizer que o servo está curado, Jesus diz, olha, vocês então que são convidados ao reino, ao grande banquete, estão desprezando esse banquete. Pois bem, virão pessoas do Oriente e do Ocidente, sentarão-se nesse grande banquete. Irão fazer a grande refeição, a qual o Senhor preparou para toda a humanidade, principalmente para os seus, o povo de Israel. Só que estes rejeitaram esse Deus que veio visitar através de Jesus Cristo, e que está agindo. E assim então, Jesus se dirige ao homem e diz, olha, seja feito como tua fé nos diz. Pode ir, que o teu servo está curado. E justamente isso então acontece. E assim então, meus queridos amados irmãos, essa primeira parte do Evangelho fala para cada um de nós que também precisamos crer, confiar na palavra. Porque Deus é fiel. Não precisamos de milagres, curas, coisas esplendorosas para acreditar. Nós cremos pela fé, acreditamos na palavra e sabemos que no momento oportuno Deus vai agir na nossa vida, assim como agiu na vida daquele oficial romano, que era um pagão, torna a repetir. E seguindo então, Jesus, ele mais uma vez vai realizar uma cura, agora na casa de Pedro. Ele entra na casa de Pedro e a sogra dele está com febre. E Jesus toca nela e ela se levanta e coloca-se a servir. Queridos amados irmãos, todos aqueles que fazem a experiência da cura, da libertação, da vida nova em Cristo, essa postura da sogra de Pedro que todos temos, de querer então fazer algo em favor daquele que nos ajuda, daquele que então olha por cada um de nós e não nos abandona, é Deus. E nós queremos então fazer algo. E o que o Senhor então pede para nós? Que nós possamos servir Ele na pessoa dos menos favorecidos. É assim que nós poderemos então mostrar a nossa gratidão para com Deus, realizando maravilhas também na vida de todos aqueles que estão à margem da sociedade. E assim, mais uma vez, Jesus sai, ele continua. Jesus é peregrino, caminha, ele não para. E vai anunciando o reino com prodígios, sinais, com palavras. Esta é a missão de Jesus. E assim, então, mais tarde, levam muitas pessoas enfermas, endemoniadas, e Jesus expulsa os espíritos impuros, restabelece a vida, a dignidade de todos. Então, meus queridos amados irmãos, nós podemos então perceber que esse evangelho de hoje nos convida a podermos então a crer em Jesus e crer nele através da palavra, confiar na palavra, porque Deus ele é fiel. A primeira leitura de hoje narra para nós uma história no livro das Lamentações, onde então o autor do livro vai fazer uma releitura da atitude do povo de Israel na infidelidade, na idolatria, se afastaram totalmente dos caminhos do Senhor e como consequência colheram o quê? A escravidão. Foram exilados na Babilônia. E assim então, não é que Deus castiga, somos nós que nos afastamos dele, somos nós que optamos em viver os nossos caminhos. E como consequência de tudo isso, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos infidelidade, nós vamos colher com certeza dor, sofrimento, tribulação. Não porque Deus está nos castigando, torna a repetir. Somos nós que escolhemos os caminhos a qual nós queremos trilhar. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos conceda graça de podermos então fazer a experiência do seu amor e assim que Deus então não se esqueça de nenhum de nós que nos fazemos pobres, pobres em espírito, não pobres financeiramente falando. Pobre em espírito é aquele que crê somente em Deus e coloca nele a sua esperança, a sua segurança. Que Maria Santíssima, nossa Mãe,
Nos ajude a podermos então viver essa proposta e que a palavra de Deus possa dar frutos em nossa vida. E assim possamos ser o sinal de Deus nesse nosso mundo, onde nós precisamos semear o amor, paz e principalmente esperança em tempos de pandemia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos pedir a bênção de Deus que venha sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.